Fala pessoal, como é que vocês estão? Então vamos dar continuidade e concluir hoje os dois últimos upgrades aqui do Asus X513, tá? Chegou aqui o adaptador SATA 3, então vamos ver se esse conector aqui está correto, se não me venderam um gato por lebre, se vai reconhecer e aliás, o melhor de tudo, né? Se ele não vai dar um curto aqui e queimar. Porque se uma pinagem dessa aqui tiver errada, tiver em curto com o que a placa-mãe estiver esperando, vai fumaçar na hora. Já aconteceu isso quando eu fui tentar colocar um NVMe PCI Express só, não era o híbrido. Fui tentar colocar ali e ele só aceita o M2 SATA ou o M2 com PCI Express. Tem uns HDs que já vêm com esses dois recursos e fumaçou ali. Aí a sorte foi que queimou só o HD, não queimou minha placa-mãe. Então chegaram também os pentes de memória. Ué, 3 pentes, mas aqui não só aceita um. Isso mesmo. Vai 16 GB para cá. Vamos ver se o recurso Dual Channel vai continuar ativado ou se ele vai usar o modo flex, né, híbrido, sei lá como é que chama, que ele só vai usar os 4 primeiros gigas aqui desse pente, junto com os 4 GB soldados aqui em Dual Channel e o restante aqui da memória fica em Single Channel. Vamos ver como é que vai funcionar. Vou fazer os testes antes, vou ver quanto é que ele vai estar dando de leitura e escrita de memória através do programa AIDA 32, ou perdão, AIDA 64. E esses dois pentezinhos aqui, de 16 GB, vêm para cá, para o paizão de todos. Esse aqui é um Dell Gamer, tá, da linha 7000, ele tem 16 GB, com dois pentes de 8, rodando em Dual Channel, porém 2400 MHz. Vamos ver o que é que acontece se a gente coloca um pente de 3200 e não mexe em nada, né? Então uma informaçãozinha nerd aí, para quem gostava da época que a gente mexia na FSB, né? Aquele parâmetro lá na placa-mãe, que a gente modificando esse barramento, né, de velocidade entre o processador e a memória, a gente dava um overclock no processador. Hoje, isso está bem menos comum das placas-mães disponibilizar, até porque é outro recurso, né? Eles apelidaram de QPI, enfim, modificaram um pouquinho a arquitetura de como era. Notebook principalmente, mesmo esse aqui sendo um Dell Gamer, ele não permite muito essa manipulação. Esses daqui é que não permite mesmo, a BIOS é a coisa mais simples do mundo. Então, enfim, eu não vou nem procurar e tentar mexer. Eu vou só colocar o pente e vamos ver se isso vai dar um ganho aqui de performance, tá? Vamos fazer outros testes também, porque ali eu tenho um i5 de 8ª geração, aqui eu tenho um i7 de 11ª geração, e aqui eu tenho um i7 de 7ª geração. Então esse bichinho aqui ele é bem antiguinho, acho que ele já está comigo há uns 5 anos. Só que o processador desse carinha aqui não é esses low voltage desses notebook mais finos não. Ele é, se eu não me engano, ele é da final HQ 7700 HQ, então ele é bem parrudinho. Vamos ver se da geração tão antiga, sendo dessa categoria, ele dá couro ainda nesses low voltages que a gente está acostumado de ver nesses notebooks, tá? Então, depois de montar tudo, eu vou instalar o AIDA 64 nos 3 notebooks e a gente vai ficar testando, ver quem é que fica mais rápido, qual é se a memória vai funcionar direitinho, quanto é que vai dar de leitura e escrita. E principalmente, né, o teste desse HD aqui, que eu tô doido para começar a usar esse carinha aqui e poder vender o diabinho vermelho aqui. Beleza? Vamos lá. Bem pessoal, daqui de trás, para a gente fazer o teste do HD SATA 3 com o adaptadorzinho aqui, que eu já mostrei. Então a gente vai precisar tirar essa estruturazinha de ferro aqui, tá? Ela é simplesmente, acredito eu, que só para dar mais sustentação à placa, não torcer a parte de plástico do notebook. Então ela é bem tranquila de tirar, 3 parafusinhos aqui. Então pega aí sua ferramenta. Eu uso essa daqui da Xiaomi, tá? É uma boa para você desmontar toda essa parte de eletrônicos mais sensíveis. Essa chavezinha é uma mão na roda. O que eu costumo fazer? Aqui, geralmente quando eu estou desmontando aqui esse tipo de equipamento, se os parafusos forem iguais, tudo bem, mas se não for, que às vezes é normal isso acontecer, eu costumo deixar ele na mesma posição
dos buracos que eu estou tirando, tá? Então esse aqui vai ser diferenciado, eu já desmontei, ele é um pouquinho menor. Então, se você esquecer de onde ele é, tenta deixar na mesma posição de montagem, aí fica mais tranquilo. Então vamos tirar aqui. É bem rígido ele, tá? Então, por isso que eu acredito que é só sustentação do notebook. Então vamos deixar ele aqui de lado e vamos ver se eu comprei o conector certo, né? Tá vendo aqui que ele tem uns dentinhos. Vou tentar chegar mais perto aqui, ligar o flash. Opa, pronto. Então ele vai ser nesse conector aqui. Esse tipo de conector, o que é que você faz? Você vai subir essa plaquinha preta aqui. Pronto. E colocar ele aqui. Pronto. Parece que é ele mesmo, porque ele tem certinho esses dois dentinhos pro lado, que encaixam desses dois dentinhos aqui do conector. Então, o que tudo indica, comprei a estrutura certa. Então agora eu vou colocar aqui o notebook e vou tentar fazer a dobra aqui no conector certinho e vamos fazer o teste. Vamos ver se ele vai reconhecer e ligar. Torcer aí. Continuando, vamos lá. Essa foi a forma que eu achei melhor de acomodar o cabo flat. Então o que foi que eu fiz? Saída do cabo flat do adaptador SATA 3 aqui para baixo, dobrei 90 graus e os contatos do cabo flat já ficaram voltados para a placa-mãe. Então ficou show de bola. Conector fechado, travado, então não ficou forçando o cabo flat. E a posição que ele ficou aqui foi todo para a esquerda e todo para baixo. Pode ver que ele ainda podia deslocar um pouquinho para cima e um pouco para a direita aqui. Então aí você decide como é que você vai fixar. Coloca um pouquinho de dupla face, pouquinho, tá? Porque se você colocar muito, na hora que você tentar tirar isso aqui, você corre o risco de quebrar essa estrutura de plástico do HD SSD. Eu não vou colocar dupla face. Eu, procurando aqui nas minhas tralhas, achei dentro da caixa que vem essas capas de chave do carro, eu achei essa espuma aqui, ó, e alto nível, sinceramente, e ela deforma bem fácil. Então o que é que eu vou fazer? Cortar aqui um pedaço, prender aqui em cima do HD, para quando a tampa colocar, ela deformar o suficiente apenas para forçar ele para baixo. Porque só um pouquinho de força que eu faço aqui e tento mover, ele não sai do lugar. Aqui embaixo, isso é do próprio notebook, ele vem com essa espuminha aqui, ó, tipo uma espuma feltro. Ela não é tão macia feito aquela, mas ela serve para frear aqui essa parte. Como isso aqui é meio liso, então ficou aqui preso bem legal. Então só aquela espuminha ali, forçando um pouquinho para baixo, é tranquilo. Eu ia usar uma fita dupla face aqui bem fina que eu tenho, que ela é até termocondutora, mas desisti. Vou usar essa ideia da espuma. Agora, se você pretende colocar aqui um disco magnético, então toma um pouquinho mais de cuidado com a fixação desse HD. Esse SSD, ele é muito leve e ele não tem partes móveis. Então qualquer coisa que eu deixar aqui, ele vai ficar fixo para o resto da vida, tá? Toma esse cuidado, analisa direitinho aí qual é a melhor. Eu acredito que a espuma aqui seja a solução perfeita. Então vamos lá, só com HD. O bom é que nada fumaçou, não pegou fogo. E o melhor de tudo, tá aqui reconhecido bonitinho o HD SSD. Inclusive eu já tinha colocado nele o backup daqui, né? Que tem um Corsair aqui e um M2. Então o backup já está aqui nele. Reconheceu tudo certinho aqui, inclusive no AIDA 64. Vamos aqui em armazenamento. Ah, tá aqui aparecendo os dois certinhos, ó. Engraçado é que ele não dá informação nenhuma sobre o PCI Express 2X que tem dentro dele, tá? Dá só isso aqui e pronto, nada demais. E aqui está o SSD SATA 3, o importante é isso aqui, ó. O modo de transferência dele ativo é o máximo suportado. Então, conector certo, velocidade máxima permitida. Então, só sucesso naquele adaptador, hein? Isso aí ficou direitinho. Então aqui eu vou fazer os testes de memória, leitura e escrita. Vou fazer também de cópia e de latência. Fazer logo os quatro aqui, E o notebook ele ainda está com os dois pentes de 4 GB aqui, né? O soldado, cadê? Aqui SPD.
Então ele só identifica um pente de memória, ele não identifica outro pente que está soldado, tá? Tá dizendo aqui, ó, 3200 MHz, então o que vem solto já é essa frequência, por isso que eu comprei ali 3200 MHz também. Então aqui na guia chipset, ele diz que o tipo aqui de controlador de memória é do tipo Dual Channel, ele existe e que está ativo, né? Vamos ver se quando eu colocar ali o pentezinho de 16, se isso aqui vai continuar ativo. E mesmo que não continue, vamos ver o quanto a gente perde se não tiver o Dual Channel ativo, né? Isso aqui eu vou escrever depois porque eu não tenho mais memória, eu tenho vaga lembrança. Então vamos ver quanto é que ele dá. Tá, se demorar muito eu adianto o vídeo, mas pronto, vamos lá. Tá aqui a banda de memória dele, 38.916 megabits. Vamos para cópia. Posso até comparar também depois com o X510 ali. Vamos lá, 41.000, cópia de memória. Vou anotar, porque eu não vou lembrar disso depois que colocar outro pente. Acho que eu tiro uns prints ali para deixar guardado. Vamos lá, cópia de memória, 32 e latência, né? Essa latência ter o Dual Channel ativado ou não vai modificar, porque isso aí é da memória em si. O acesso paralelo não modifica tanto. Pronto. Nossa, latência alta, viu? Oh, alta mesmo. Enfim, agora vamos lá, vamos trocar o pente de memória e vamos ver o que acontece. Pronto, agora sim, tudo completinho, HD já com apoio de borracha, memória trocada, essa daqui é a original, aqui as especificações dela, e aqui já instalado. Então não tem muito segredo, né? Tira as travinhas do lado, ela já pula e coloca a nova, aqui zero segredo. Então vamos finalmente fechar essa parte traseira aqui todinha e vamos agora ver como é que ela vai se comportar lá nos testes. E vamos lá, aqui já a notícia boa, reconheceu o pente de 16 GB, legal aqui, 16 GB, 3200 MHz, então reconheceu tudo certinho. E um pouco estranho, né? O modo Dual Channel continua ativo, então achei que aqui poderia aparecer alguma coisa, modo híbrido, modo flex, tal, mas não apareceu nada, apenas Dual Channel ativado. Então teve até uma pessoa que perguntou qual era o máximo de memória que esse notebook suportava, né? Então aqui pelo AIDA, essa informação ele retira da BIOS, então está dizendo 64, só que não fica claro se é 64 contando os 4 GB internos ou se é um pente 64 mais os 4 GB daria 68. Eu acredito que não, aqueles 4 GB vai terminar atrapalhando se um dia você colocar um pente de 64 aqui. Ou ele reconhece apenas 64, né? Deixa 4 lá no limbo. Esse aqui é o chipset sul lá e aqui o norte, né? Se aqui assim a arquitetura ainda está funcionando, chipset sul e norte. Então beleza, Dual Channel ativo. Será que isso aqui é enganação? Acredito que não, porque eu refiz aqui os testes de leitura, escrita, cópia e deu muito parecido mesmo. Então aqui esse teste já é com os 20 GB, né, ativo. Então 38.000, deixa eu pegar aqui nosso print. Então ele tinha dado antes 38.916 e agora ele está dando 38.826. Então é idêntico, para mim idêntico. Nessa diferença não é grande. Para mim grande é se isso aqui tivesse caído para single channel, isso aqui deveria estar dando perto de 20 mais ou menos. Então de escrita de memória aqui eu já refiz todos, tá? Para otimizar o tempo, deu 39.723. Esse foi o que eu achei que deu uma diferença maior, porque com outro pente de memória deu 41.307. Isso aqui pode ser justificado pelo tamanho da memória que cresceu muito mais, né? Então se essa escrita aqui leva em consideração também o gerenciamento da memória, isso aqui está bem real mesmo, tá? Mas ainda assim, o que caiu, para mim, eu não levo em consideração. A memória realmente está em Dual Channel. Cópia de memória 31.911, deixa eu procurar aqui. Cópia de memória 32.900
98. Também eu levo em consideração a mesma coisa, o tamanho da memória que passou a ser muito maior, o gerenciamento dela com certeza vai sofrer um pouco mais. E latência? Latência, o pente de memória de 20 GB agora, desculpa, o grupo de 20 GB que está nesse notebook deu 101 nanosegundos e a latência que a gente tinha identificado antes, 103.2, praticamente igual. Ou seja, a memória funcionou legal, o que teve de decréscimo aqui no desempenho é totalmente irrelevante e sucesso, né? Então a gente tem agora um notebook com 20 GB, com Dual Channel ativado, para mim surpreendente, e um HD SATA 3 funcionando aqui certinho. Esse aqui é de 1 TB, tá? Então, show de bola. Os próximos testes que eu vou fazer aqui vai ser de desempenho, de memória. Vamos comparar lá com o Dell Gamer. E eu vou comparar aqui também com o i5. Vamos ver o que é que muda mesmo em relação um ao outro. Então, pessoal, fazendo aqui os testes, comparando com os três notebooks, eu acho que aquela ideia lá do modo híbrido realmente ela aconteceu. Porque refiz os testes de leitura, escrita, tudo aqui, depois que a memória passou a ocupar um pouquinho mais de espaço. E qual foi a surpresa? Todo mundo caiu para um desempenho nível single channel. Olha a leitura quanto é que deu, escrita, cópia de memória. A latência deu um pouquinho mais baixo, mas é irrelevante. O principal é essa questão de leitura e escrita mesmo. Então, qual é a ideia? Depois que passou dos 4 GB lá do pente de 16, ele se tornou single channel. Então, para quem não lembrar, tá aqui, né? Nosso single channel, olha quanto estava dando. Então, o single e o dual channel, eles praticamente não dobram, né? Um percentual de desempenho a mais. E tudo indica que realmente cai para single channel depois que ele enche os 4 primeiros gigas do pente de memória novo. Então, fica aí pensando, ver se vale a pena realmente, porque lotou os 4 GB iniciais, você vai trabalhar a single channel. Com esse uso aqui que eu estou fazendo, eu não senti diferença, certo? Então põe aí depois para vocês se vale realmente a pena essa troca. Eu acredito que hoje trabalhar com 8 GB apenas é muito pouco, mesmo você com SSD, mas vai de uso para uso, tá? Isso aqui eu achei um pouquinho triste aqui para o nível de comparação. Na parte de processamento, eu fui testando aqui esse i7 de 11ª geração e esse i5 aqui de 8ª geração. Então, o que é que a gente pode comentar aqui? Eu não vou entrar em detalhe o que cada teste desse aqui faz, mas eu ainda acredito que esses 4 primeiros aqui, 5 primeiros tem a ver com ainda banda de processamento de dados, e esses de baixo aqui são pontos flutuantes, ou seja, cálculos geométricos, matemáticos, tá? Então, vou fazer um overview aqui bem rapidinho para não ficar extenso, tá? Então, por exemplo, esse primeiro aqui deu 40 mil, se vier aqui para o i7 ele deu 49 mil, beleza, tá no percentual legal de diferença, né, de um para outro. Esse PhotoWorks aqui foi o único que deu mais baixo no i7, deu 12 mil, quase 13, e aqui deu 21 mil, então foi quase que o dobro aqui que ele deu, tá? O restante, o i7 lá de 11ª geração deu um banho nesse, ó, 301 contra 390, aí o próximo, vou fazer mais rápido assim, 73 mil, próximo aqui 15 mil, esse deu absurdamente inferior, tá? Então aí vamos lá, o próximo 1.1 megabits por segundo em 1000, né, na casa de 1000 lá, aqui deu 2.170, 2170, então aqui deu praticamente o dobro. Aí vamos para o ponto flutuante, então aqui 32 mil e aqui 25 mil, beleza, um percentual corresponde a mais ou menos 25% acima. Aí esse outro aqui 13 mil, vamos para cá 19 mil, então tá coerente. Esse próximo 4.773, 4 mil, então também está coerente. Próximo 5.235,
7.770, então coerente também no desempenho a mais. 4.192 e 2.799. Então, tirando esse PhotoWorks aqui, o resto deu um desempenho mais ou menos, bem por alto o cálculo, de 25 a 30% mais desempenho desse i7 contra esses 5 aqui. E a decepção um pouquinho foi do vovô aqui, certo? Eu fiz também os testes nele. Então, vamos lá, leitura, ele deu bem parecido com o i5, tá? O Asus lá, o X510. Deu bem parecido, 32. Lembrando, aqui eu ainda estou com um pente de 2400 MHz. Eu não troquei pelo kit de 3200 ainda. No final do vídeo, aí eu vou fazer um testezinho bem rápido e colocar lá, já que esse Dell não é o foco, né? Então 36.000, cópia de memória 33, latência deu bem baixinha, tá? Então essa memória aqui ela é bem parrudinha. E os testes de processamento. Então aqui que deu 41, aqui deu 49 e aqui deu 40. Então o vovozão aqui, que ele é mais antigo que aquele 5 lá, ele tá apareando com ele, né? O que é que um set de instruções novo não faz, né? PhotoWorks aqui, ele deu bem semelhante ao i5 lá de 8ª geração e o dobro do i7 novo lá, do X513. Esse próximo aqui deu 304, aqui eu lembro que deu 390 e aqui deu 301. Tá bem parecido com esse carinha aqui, o desempenho do vovô. Aqui 15.000, deu bem parecido lá com o i5 e esse daqui eu lembro que deu 75.000, né? Salvo engano, vamos ver aqui. Cadê? Qual foi o teste? Foi esse mesmo que eu estava vendo aqui. É o AES, né? É esse mesmo aqui, deu 73.000, né? Esse aqui foi absurdamente superior. Esse tipo. Quem for mais nerd aí, quiser falar alguma coisa sobre esses testes aqui que o AIDA 64 faz. Então, para a parte de ponto flutuante, aqui deu 26.000, né? Esse primeiro de ponto flutuante. O primeiro de ponto flutuante aqui deu 32. Aqui deu quanto? Olha como eu tenho vaga memória. Aqui deu 26. E aqui deu 25. Tá vendo? Tá bem parecido com esses 5 aqui. Uma geração a mais, porém esse 5 tem um desempenho bem semelhante a esse carinha aqui. Fiquei meio decepcionado com o vovozão aqui, viu? Sinceramente. Vamos lá. Vamos para esse Mendel aqui. 13.000. Só pra gente terminar tudo, 13.000, 19.000 e aqui 13.000 também. Nossa, bem parecido. Aqui deu 4.000 esse teste, eu vou fazer agora ao contrário para otimizar o tempo. 4.000 lá, 4.700 aqui e aqui 4.040. Acho que não precisa fazer o restante não. Aqui deu 5.5 e 2.9, 5.5 e 2.9. Aqui deu 7 e 4. Aqui deu 5.2 e 2.7. 100% praticamente. O desempenho desse i5 está praticamente igual a esse i7 aqui de 7ª geração. E agora é porque eu estou em dúvida qual é a geração desse cara. Eu tentei procurar aqui e eu não achei na parte CPU. Claro que com essas informações aqui que ele dá, eu conseguiria achar a geração dele, mas aqui de bate pronto agora eu não tenho. Mas enfim, eu lembro que ele é bem antigo esse carinha aqui, ele está comigo há um tempão. E deu para provar, né? Um set de instruções novos desses processadores, essas gerações, ela nada mais são do que 7 de instruções que são adicionados aos processadores, né? Nova tecnologia são 7 de instruções. Então você vê como um set de instrução novo, ele dá uma vida melhor ao notebook, né? Ao computador. Aqui a decepção ficou com essa parte do Dual Channel, né? Infelizmente. Vou até olhar aqui para ver se ele não desativou o Dual Channel. Acredito que não. Cadê? O SPD. Não, chipset. Então continua aqui ativo, né? Porém é aquele modo flex lá. Apenas, provavelmente, se eu resetar tudo aqui, o notebook, vamos ver, vamos fazer o teste rapidinho. Ele vai voltar a dar aquela leitura escrita bem alta lá, né?
Foi um pouquinho decepcionante isso. Ah. Vamos ver se confirma a teoria. E é isso mesmo. Os 4 primeiros GB de memória vão ficar em Dual Channel. E quando lotar esses 4 GB, ele vai para Single Channel. E aí, tá decepcionado feito eu? Um pouquinho, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas comparações. Veio muita informação nesses testes. Um resumo geral, estou satisfeito com o notebook. Vou continuar com ele. Mas essa questão aqui do Dual Channel realmente foi uma bola fora, né, da Asus, deixar o notebook com apenas um slot, já que aqui a gente tinha 2 slots como sempre. Então foi uma bolinha fora aqui da Asus. Felizmente nem tudo é perfeito. E vamos lá, espero que tenham gostado, curta aí o vídeo, se inscreva para mais notificações desse tipo, né, desse tipo de material. E já eu vou trocar aqui a memória desse bichinho e deixo por último aqui os testes, ver se a gente vai melhorar em relação a esses testes que deram aqui. Beleza? Valeu! Então pessoal, teste aqui dos 32 GB no Dell deu ruim. Ele não reconhece, na verdade ele reconhece os 32 na BIOS, mas quando ele vai iniciar o Windows ele trava. Tentei com um pente só também de 16, também trava no mesmo local. Então aqui vendo as propriedades da placa-mãe, diz que o máximo que ele suporta é 2400 MHz, né? O tamanho ok, mas essa frequência. Então fui ver aqui no X513, que é o meu próximo a fazer teste, perdão, X510, também só suporta 2400 MHz, no máximo 32. E o X513, por isso que provavelmente está funcionando, ele suporta até o 3200 MHz. Então essa gama aqui de frequências é suportada por esse, porém não pelo X510 e pelo Dell. Então só para tirar a prova dos 9, vou trocar a desse daqui e vamos ver se ele vai iniciar ou não. Se pelo menos ele iniciar 2400 MHz, beleza, né? Vamos ver o que é que dá. Pessoal, o X510 aqui ele iniciou, tá? Inclusive ele reconheceu a memória inteira, tá reconhecendo aqui os 32 GB, tudinho. Só que aí deu uma zica aqui, que os testes de leitura e escrita estão como se ele tivesse em single channel, tá? Deu bem semelhante ao X513 quando lotou 4 GB, os 4 GB soldados, né? Quando ele passou dos 8 GB em dual channel, ele passou a trabalhar em single. Aqui não, ele está trabalhando em single direto. E eu acho que a incompatibilidade mesmo, a frequência deve estar dando algum problema, né, acima dele, já que ele só suporta teoricamente os 2400. Inclusive quando ele faz o teste aqui, né, ele mostra como se eu estivesse rodando em dual 2400. E não tô, né? Se a gente for aqui no SPD, nas especificações dos dois pentes, está aqui. Diz que é 13200 e tal, mas acho que deu pau, foi incompatível mesmo aqui com os testes. Todos os testes caíram de desempenho, né? O de escrita caiu, cópia de memória também, e latência subiu bastante, né? Normal a latência subir quando você aumenta a memória, tá? É até normal, mas memória, já reiniciei aqui o notebook 2 vezes, então não é questão de ele estar rodando alguma coisa ainda. Realmente colocar o 3200 MHz numa placa que só aceita no máximo 2400 deu problema, né? Aqui deu esse problema de desempenho. E o Dell, coitado, o Dell nem iniciou o Windows. E aqui eu voltei com os dois pentes normais dele e funcionando numa boa. Aqui deu problema mais sério e aqui tá dando problema de desempenho, né? Então toma cuidado aí, fica essa dica, né? Para quando alguém quiser trocar aí for nessas lojas de informática e o cara, não, vamos aumentar aqui a memória. Aí duplica aí tua memória
mas quando você for ver o desempenho para valer, vai estar ruinzinho, né? Ó, de 38, salvo engano, que deu aqui, tá dando 25. Ficou mesmo em single channel. Então fica a dica aí, beleza? Valeu! Rapaz, a Marvel perde na quantidade de cena pós-crédito, viu, pra mim. Então eu lembrei dessa aqui, é um fator importante, é um parâmetro muito importante, que é a leitura escrita do HD. Então vamos lembrar que aqui a gente tem um PCI Express, um NVMe PCI Express Gen 3 2X. E aqui a gente tem um M2 SATA. E o M2 SATA é praticamente um SATA 3 com uma conexão bonitinha, né? Tipo pente de memória. Então olha aqui a diferença que deu, né? 545, 357 leitura escrita e aqui 1500, 1155. É por alto assim, um pouquinho mais de 3 vezes mais rápido que o M2 SATA. Então só para você ver a diferença, aqui eu tenho um PCI Express 2X e aqui no Dell eu tenho um 4X. Então de leitura aqui ele deu mais do que o dobro e de escrita não foi na mesma proporção, porque eu não tenho aqui o mais topado dos NVMe's. Então se eu colocar aqui algo mais bam, isso aqui eu vou melhorar bastante. Para o meu uso está mais do que suficiente. E para esse uso daqui, como eu tinha esquecido desse parâmetro, tinha ficado um pouquinho chateado com esse negócio do Dual Channel, né? Não ser 100%, por causa daqueles 4 GB soldados na placa-mãe. Essa leitura escrita aqui do NVMe vai valer muito a pena para meu uso. Então bota aí na sua balança também, vê se isso aqui vai influenciar bastante em relação ao Dual Channel 100% ativado, né, o tempo todo, já que você pode trocar ali os 2 pentes. E aqui você só pode trocar um. Beleza? Acho que agora acabou. Valeu!